Então, pessoal, a gente vai dar início à parte 2 da aula 2 do nosso curso de Direito Constitucional do assunto constitucionalismo, tá bom? Na parte 1, eu tinha parado na síntese, no resumo das contribuições norte-americanas para o constitucionalismo moderno. Eu parei na letra G, falei que eles inventaram o sistema presidencialista, justamente na intenção de não copiar a experiência inglesa, que é parlamentarista, não é verdade? Luan, tira o teu som disso. E vamos para a letra H. Pessoal, outra contribuição da experiência norte-americana foi o estabelecimento da ideia de federação. Tá? Os Estados Unidos, eles iniciaram primeiramente com 13 colônias da Inglaterra. Quando houve a Revolução Americana, essas 13 colônias, elas se juntaram, né, e declararam independência em relação à Inglaterra. Disseram, olha, não somos mais suas colônias, tá bom? Agora nós somos independentes. E nós 13, nós aqui estamos formando, a partir de agora, uma confederação. Tá? Cada um é independente, mas nós estamos juntos em prol de um objetivo comum. Mas não tardou muito para que eles vissem que era necessário eles se juntarem mais ainda, não deixar uma independência de cada colônia, juntarem, eles abrirem mão de uma parte do poder, cada uma das soberanias, que é chamada de soberania, né? E outorgar esse poder para um ente central, chamado União. E foi aí que teve o surgimento da ideia de federalismo nos Estados Unidos, e é uma das contribuições do constitucionalismo moderno da experiência americana, que é o federalismo. Lá, pessoal, o federalismo ocorreu de uma forma que de dentro para fora, né? Agora eu sempre troco aqui, porque tem um federalismo que ocorre de forma centrífuga e centrípeta, né? No caso, não houve já um ente unitário e simplesmente se dividiu em diversos estados. Não, lá tinham diversos estados que se uniram e formaram um estado só, que foi a Federação dos Estados Unidos. Tá bom? Então, é uma das contribuições do constitucionalismo norte-americano na era da Idade Moderna. Tá bom? E, pessoal, a outra contribuição foi o fortalecimento do Poder Judiciário, tá? Porque até essa época o Poder Judiciário ele não era tão forte enquanto o poder. Prevalecia mais ou o rei ou o parlamento. Nós tínhamos, por exemplo, na Inglaterra, essa tensão, como já expliquei para vocês na primeira parte da aula, tá? Que só veio a ser resolvida com o final da Revolução Gloriosa. Na França, Espanha e Portugal, predominava o poder monárquico do absolutista. Tá? E foi nos Estados Unidos em que o poder judiciário teve um maior crescimento no que diz respeito ao poder estatal. E é caracterizado como uma das contribuições do constitucionalismo norte-americano. Por último, pessoal, a última contribuição da experiência americana é a promulgação da Bill of Rights, tá? Que é a Declaração de Direitos formuladas a partir da Declaração da Virgínia. Tá? Essa Declaração de Direitos, Bill of Rights, ela foi promulgada em 1791. Foi formulada a partir da Declaração da Virgínia, que foi em 1776, tá? Na época da independência. Perfeito? Passamos agora para o outro tópico, que nós vamos estudar agora, que é a experiência francesa. Tá?
constitucionalismo moderno advindo da experiência francesa. Aqui, pessoal, não tem para onde. Tem que explicar um dos maiores acontecimentos que aconteceu na história do homem e que de tão importante, ela se tornou um marco na história, separando a idade moderna para a idade contemporânea. Esse marco é a Revolução Francesa. Ele teve muita importância por tudo que representou e por todos os efeitos e todas as consequências que advieram para a cultura ocidental, para a cultura do ser humano aqui na parte do Ocidente, tá bom? Do globo. A Revolução Francesa, pessoal, ela ocorreu em 1789. Antes disso, eu vou explicar como é que era o contexto anterior, né, e como que desencadeou a Revolução Francesa. É o seguinte. Digamos que a evolução do ser humano, principalmente a partir do feudalismo, se caracteriza como sempre uma ascensão, uma luta pela subida de poder do estamento burguês. Como assim, professor? Eu vou explicar resumidamente, tá? Eu já expliquei em outras aulas, mas eu vou explicar novamente aqui para vocês, para não ter que ficar mandando vocês para um outro vídeo, ou mando para outro vídeo, etc. Até porque eu não sei qual vídeo tá, né? Porque agora eu estou começando agora nessa experiência de vídeos e postando no YouTube, então não está dando para ter esse controle. Mas continuando. Vamos pegar aqui um recorte metodológico histórico. Vamos pegar o feudalismo, tá? Do feudalismo, eu vou explicar do feudalismo para frente para vocês. Como vocês estudaram lá na parte de história, lá no ensino médio, uma das características do feudalismo é que o poder ele era descentralizado em vários senhores feudais. Tá? Nós tínhamos aqui um grande território, e nesse grande território tinha vários feudos, e em cada feudo tinha um senhor feudal que ditava as regras nesse feudo. Esse feudo ele tinha o seu feudal, ele tinha a sua nobreza, que geralmente era a classe dos militares, que garantiam a segurança e a ordem pública dentro do feudo. E ele tinha os camponeses e, né, umas pessoas que faziam o comércio. Ali começaram com as guildas. Depois veio a ser estabelecida a classe burguesa a partir daí. Era mais ou menos esse o contexto. E o seu feudal é ele que ditava as regras dentro do feudo. E quando eu digo ditar as regras, eu digo todas as regras elementares que você precisa para sobreviver em sociedade. Tá? Era ditado pelo seu feudal. Dentre elas, pessoal, estabelecimento de moeda, qual seria a moeda padrão do feudo, estabelecimento de medida, entendeu? Estabelecimento das regras em geral, né? Como é que deveria ser a conduta da pessoa dentro do feudo, quais eram as tradições a ser seguidas, feriados, como é que se resolviam os conflitos, tudo era estabelecido pelo seu feudal e pelas pessoas que estavam ali ao redor dele, para conduzir lá o feudo. A questão, pessoal, é que essa descentralização de poder, ela era um grande obstáculo, uma grande dificuldade para a classe burguesa que acabava de surgir naquela época. Estava surgindo. Por quê? A Idade Média, que é onde se consumou o feudalismo, ela é caracterizada pelo fechamento, né? Não tinha muito comércio porque as pessoas estavam mais, né, circunscritas aos seus feudos. Porém, começou a ter abertura do comércio, através principalmente com a contribuição das cruzadas, né? Esse movimento capitaneado pela Igreja Católica de tentar ir lá, né, na Terra Santa e ocupar. Né? É um movimento religioso, mas que por trás mesmo estava essa situação de comércio no Mediterrâneo para trazer especiarias ali do Oriente. Tá bom? Então, com as cruzadas, começou-se a disseminar o comércio na Europa. E com isso começou a surgir a classe burguesa. O que eles faziam? Só eram pessoas que eles iam lá no Oriente,
compravam produtos que só existiam lá, tapetes bonitos, alguns tipos de condimentos raros. Pimenta do reino era muito rara naquela época, cominho, alguns chás. E eles traziam de lá para vender na Europa, Europa feudal. E como é que eles ganhavam com isso? Como todo comerciante ganha. Compra barato na origem, vende caro na ponta. Né? E aí começaram a desenvolver o comércio. Eles compravam lá no Oriente e iam vendendo nos feudos. Mas qual era a primeira dificuldade que eles encontravam? Ele ia vender, por exemplo, no feudo A. Ele chegava lá, batia na porta do feudo A e falava lá com o soldado: eu sou comerciante, eu vim aqui só oferecer meus produtos para vender. O soldado olhava assim para ele: não, tudo bem, você quer entrar, vender seus produtos? Tudo bem, mas é o seguinte, o seu feudal aqui diz que para você vender seus produtos aqui, você precisa pagar um tributo. 10% em cima de todas as suas vendas. Aí o cara, putz, não, tudo bem. Eu não sei o que eu vou pagar isso mesmo, eu vou apenas embutir esse 10% no preço do meu produto e vou repassar lá para o consumidor. Era isso que eles faziam. Então eles iam no feudo A, pagava 10% de tributo. E ele falava, como é que eu devo pagar aqui? Ele falava, aqui a gente trabalha com moedas de bronze. Ah, ótimo, beleza. Então ele pagava, entrava e vendia sua mercadoria no feudo A. Quando ele vendia tudo no feudo A, ele ia para o feudo B. Né? E lá no feudo B, ele batia na porta e dizia, queria vender meus produtos aqui. E o cara falava, tudo bem, sem problema, mas o seu feudal aqui, ele cobra 15% de tributo. Tá? Ele, é? Beleza, mas como é que eu posso pagar esses 15%? Nós utilizamos aqui moedas de prata. Tá bom, tudo bem. E ele ia lá, pagava 15%, só que dessa vez em moedas de prata. Então ele já tinha que carregar moeda de bronze com ele, moeda de prata, e ia vender suas coisas no feudo. E assim sucessivamente, pessoal. Então cada feudo tinha suas regras. O outro editava que as moedas tinham que ser de ouro e o tanto de pagar tributo podia ser 7%. Na hora que ele fosse vender o tapete, dependendo do feudo, o feudo adotava uma unidade de medida em metros, outra unidade de medida em jardas, outra unidade de medida em palmas, enfim. Isso atrapalhava muito a classe burguesa. Com o passar do tempo, o que ela começou a fazer? Ela começou a se movimentar e começou a se achegar com alguns senhores feudais que eram mais poderosos na época. E acabou suscitando neles a vontade deles dominarem os outros feudos. Com o passar dos anos e de uma forma bem geral, o que ocorreu com tudo isso? Ocorreu justamente a centralização do poder em um único senhor feudal. Tá bom? E esse processo histórico gradual e paulatino é que veio dar ensejo, pessoal, o nascimento dos primeiros estados modernos. Entendeu? Então a gente sai daquela época de feudalismo e começa a surgir os primeiros estados modernos. E esses estados modernos eles eram controlados por um senhor só, que era o monarca. E foi aí que começaram a surgir também os reis absolutistas. E aí estou falando de uma época da história já, uma transição do feudalismo para o absolutismo monárquico. Entendeu? Então você pode ver que até o absolutismo monárquico ele teve a sua contribuição para a história. Não só em centralizar o poder, mas como também garantir a ordem e o convívio, a harmonia social. E aí diversos autores vieram com a sua contribuição científica e filosófica fundamentar e sedimentar essa ideia do Estado absolutista. Né? Nós temos aí Maquiavel, né? E eu acho que Thomas Hobbes também pode ser um dos autores que desenvolveram experiências científicas para sedimentar o Estado absolutista. Só que o Estado absolutista, com essa centralização do poder, o que ocorre com a concentração do poder em uma só pessoa? Pessoal, a tendência é o abuso desse poder. Né? E não teve outra. Foi exatamente o que aconteceu. O abuso do poder por parte do monarca, nessa época do absolutismo monárquico. Foi abusando muito, pessoal. O abuso era tanto assim, quando se fala em abuso de poder, é cobrar muito imposto, é não respeitar a liberdade do cidadão, é não respeitar a privacidade, é não respeitar a vida, é achar que ele pode tudo mesmo, que ele pode mandar em tudo, pode fazer qualquer coisa. Né? É possível verificar
as consequências desse abuso de poder, pessoal, quando você viaja para a Europa e vê aqueles grandes palácios e castelos, sabe? Que você verifica assim que isso realmente só deve ser feito naquela época porque teve uma grande exploração de outras pessoas por parte de sistemas absolutistas. Mas, enfim, com o passar da história, essa história de abuso de poder, o ser humano não vai aguentando para sempre, né? Essa é um movimento paulatino que vai começando a criar uma resistência contra esse poder absoluto. E foi justamente o ápice dessa resistência que deu ensejo à Revolução Francesa, tá bom? A Revolução Francesa, então, pode ser entendida de uma forma muito simples, é claro que não é tão simples, né? Isso eu estou simplificando, de uma forma simplificada, como um movimento que está contrário ao regime absolutista na França, tá entendendo? Antes da Revolução Francesa, a França era formada por um rei, tá? O rei, monarca absoluto, com poder absoluto, e entendi-se que o poder dele vinha de Deus, tá bom? Era formada pela classe nobre, que eram os aristocratas que estavam ali ao redor do rei, eles ajudavam na condução estatal. Do lado desses nobres tinha o clero, que era a Igreja Católica, que era uma potência ainda nessa época, e o clero era o segundo estamento, a nobreza do clero era o segundo estamento, o primeiro era o monarca, e o terceiro estamento, pessoal, era formado pelos camponeses e burgueses. Era a classe que estava mais baixa ali na sociedade da França, né? E eram a classe que era mais explorada, porque o primeiro estamento e o segundo estamento eles não pagavam impostos, por exemplo. Toda a condução, toda a sustentabilidade do Estado, no que diz respeito a recursos financeiros, eram suportados pelo terceiro estamento. Por que eu estou falando terceiro estamento? Porque nessa época, essa divisão da sociedade era chamada de estamento. A ideia de classe social, pessoal, é uma nomenclatura, é uma expressão que só vem a ser utilizada depois das publicações de um grande pensador chamado Karl Marx. Ele que criou essa expressão, a ideia sobre classes sociais. É por isso que antes, e como ele só vem a escrever suas ideias já lá no final do século XIX, início do século XX, a Revolução Francesa foi em 1789, ou seja, no final do século XIX, né? No final do século XIX, exatamente. E o Marx é do final do século XX. A Revolução Francesa anterior, então, falava-se em estamentos e não em classes sociais. E aí, de tanto ser explorado, o terceiro estamento acabou se revoltando. Foi o que deu início à Revolução Francesa, tá bom? E aí mudou toda a concepção de direito a partir da Revolução Francesa e isso acabou reverberando para todos os países do Ocidente, inclusive o Brasil, tá bom? Então, a experiência francesa de constitucionalismo no Estado moderno advém justamente dessa linha, que é a Revolução Francesa, tá? Com a Revolução Francesa, pessoal, deve-se destacar que houve a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Em 1789. Ou seja, lá declarou-se os direitos de primeira dimensão do ser humano. Tá bom? São esses direitos inatos e elementares que a gente tem, que a gente já nasce, que vocês acabam nem dando valor, porque é como o ar que vocês respiram. Vocês já respiram mesmo, acabam dando valor, só quando falta que a gente dá, né? E lá naquele tempo não tinha esses direitos à liberdade, direito à vida, direito à privacidade, direito a respeito enquanto cidadão, tá? Todos esses direitos, bem básicos e elementares que a gente tem até hoje, tá bom? O conceito ideal de Constituição já estava presente, pessoal, no artigo 16, tá, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, instituído na Assembleia Francesa de 1789. Já dizia lá nesse artigo 16. É o seguinte: toda sociedade na qual não está assegurada a garantia dos direitos, nem determinada a separação dos poderes, não tem Constituição. Né? É interessante você anotar isso aí.
Então, vamos sintetizar aqui quais foram as contribuições da experiência francesa para o constitucionalismo moderno. Vamos lá. A primeira, anotem aí, garantia de direitos e separação de poderes. Que é exatamente, garantia de direitos é exatamente uma das ideias principais sobre constitucionalismo. Tá? E a separação de poderes, conforme eu já falei para vocês, é uma ideia que teve a sua origem em Aristóteles, embora muitos falem, Montesquieu, beleza. Se você for pesquisar a fundo, você vai verificar que foi Aristóteles o primeiro a pensar o pensamento embrionário sobre a separação de poderes, e essa ideia somente foi apenas desenvolvida, foi aperfeiçoada por Montesquieu, tá bom? A segunda contribuição da experiência francesa é que a divisão em estamentos ela foi abandonada, ou seja, não existia mais um cidadão que era diferente de um outro cidadão, né? Tem um monarca, ele é superior, ele é mais importante do que o camponês ou o burguês. Não, a partir da Revolução Francesa, todo mundo era igual. Direito à igualdade. Esse direito basilar que você tem antigamente não existia. Tá bom? Então, essa é uma das experiências do constitucionalismo francês. Essa divisão de estamento é abandonada, tá? E é de fato instituída aí a igualdade formal. Não é a igualdade material, é a igualdade formal. Professor, não entendi. Qual é a diferença de igualdade formal e igualdade material? Pessoal, a ideia de igualdade formal é aquela igualdade formal em relação à lei e ao Estado. É tratar todo mundo igual, não importa as diferenças e as características próprias de cada pessoa. Para o Estado, todo mundo é igual. Simplesmente isso. Essa é a ideia de igualdade formal. E o que seria a ideia de igualdade material? Ou igualdade substancial? É uma ideia de igualdade mais aprimorada. É você não simplesmente olhar para as pessoas e tratá-las iguais, mas é você olhar para as pessoas e identificar características próprias e peculiares das pessoas que necessitam de um tratamento diferenciado. Por exemplo, você não pode tratar uma pessoa sadia, sã, que tem todos os seus aspectos enquanto ser humano, de forma totalmente igual àquela pessoa que não pode, que tem dificuldade de locomoção, por exemplo. Essa pessoa que tem dificuldade de locomoção, ela precisa ter acessibilidade. É preciso que órgãos públicos, prédios públicos e até e próprios empresas privadas também, toda a sociedade, todo o contexto, é preciso que se dote de mecanismos de acessibilidade para essas pessoas. Porque assim você vai conseguir deixá-la em pé de, pelo menos tentar, deixá-la em pé de igualdade com uma pessoa que não tenha dificuldade de locomoção, por exemplo. É muito difícil para uma pessoa que tem essa dificuldade de locomoção, para ela se desenvolver o atributo da personalidade dela em sociedade. Tá bom? Perfeito, pessoal? Então, entenderam a ideia de igualdade formal e igualdade material? Que é algo que nasceu junto com a Revolução Francesa. Tá bom? Pessoal, eu vou ter que encerrar excepcionalmente a aula agora, tá? E a gente continua na próxima aula. Perfeito? Eu agradeço aí a todos vocês. E a isonomia, tá? E eu vou postar essa aula no YouTube, tá bom? Só para finalizar, pessoal, lembrem que eu só tenho que terminar essa questão da experiência francesa, tá bom?